Então vamos lá, continuando, falando sobre, Kyushu, pontos vitais. Bom, pontos vitais. Complicado falar sobre pontos vitais. Vamos procurar entender como os sistemas que compõem o corpo humano. Podemos falar de órgãos vitais. Quais são os órgãos vitais? Cérebro, coração, fígado, pulmão, rim ou rins, certo? 5 órgãos vitais, muito importante, que estão muito bem protegidos dentro de um sistema ósseo, de um sistema, esquelético, dentro da estrutura óssea. Então já entendeu isso daí. Então vamos lá. Se nós somos, animais vertebrados, como eu disse no outro vídeo, e nós somos, o ser humano vem lá do homem sapiens, o homem pré-histórico, enfim, nós somos animais vertebrados. Temos uma coluna, temos, um sistema ósseo, temos um sistema esquelético, ou seja, que pode ser quebrado. Então, começa por aí, lembra? HAPV, hábitos comuns de violência, atos habituais de violência. Quando o Bubish coloca a coisa desta forma, ele está falando de força, de como parar um sistema desse. Bubish, como eu já disse, fala sobre técnica de combate, É um manual de preparação militar. Preparava os soldados para ir para a guerra. Depois chegou em Okinawa e desenvolveu as técnicas de autodefesa de Okinawa e posteriormente o karatê, Por isso que Bubish é chamado de Bíblia do Karatê. Então vamos falar de sistemas. Primeiro, o sistema ósseo, o sistema esquelético, que protege o corpo, dá uma estrutura para o corpo. E primeiro, pode ser quebrado? Pode. Como você pode quebrar um osso humano, meu? De várias maneiras. Com um golpe de impacto percussivo? Sim. Um estrangulamento, uma chave. Quebra-se um osso, Estrangulamento está mais ligado ao estrangular, São golpes de estrangulamento de sangue. Mas podem quebrar um osso, Uma articulação, criar uma luxação e até uma fratura, sim. Então, se você sabe que o ser humano é um animal vertebral, que ele possui uma coluna, uma coluna cervical, dorsal, lombar e tudo mais, então você sabe que existe uma estrutura que segura aquele corpo e que ela pode ser danificada através de golpes percussivos, de impacto percussivo, aceleração linear, golpes circular, joelhadas, chutes, cabeçadas, todo tipo de chute que você possa imaginar, podem sim danificar esse sistema esquelético, esse sistema ósseo do corpo. E se nós temos esse sistema, nós precisamos saber de que forma atingir. Como eu já disse, 5 órgãos vitais. O primeiro, que é o centro de tudo, é o cérebro, bem protegido, bem guardado. E como é que eu vou atingir o cérebro? Como é que eu vou fazer o cérebro parar de funcionar normalmente? Golpes percussivos? Sim, podem ser. Tanto que nós temos o nocaute, no boxe, nas artes marciais, existe nocaute, onde as pessoas tomam um golpe percussivo, o cérebro dá aquela balançada, porque é o máximo que você vai conseguir batendo na cabeça, ou é quebrar sua mão, ou é realizar um nocaute, fazer com que aconteça um nocaute, onde o cérebro balança e a pessoa sofre uma convulsão, às vezes uma convulsão bem visível ou não, e ela simplesmente apaga, porque o cérebro balançou. Depois ela volta,
ou não, né? Mas é possível. Agora nós quando treinamos karatê, nós conhecemos tanta postura de mão, né? Mão aberta, mão assim, mão virada, mão desta forma, desta maneira. E interessantes são as movimentações de mão aberta, né? E Bubishi mostra muito isso. Por que isso? Porque se você quer bater na cabeça de alguém, um osso, e se você bater de mão fechada, a tendência de você quebrar sua mão é muito grande. E os golpes de mão aberta, mão com vácuo, podem causar um dano grave e preservar sua mão. Certo? Então, aquela coisa de calejar as mãos, calejar que eu digo é calejar mesmo. Outro dia eu vi um karateca aí, não sei da onde, com a mão toda sangrando, toda estourada, toda quebrada, e mostrando com orgulho aquilo desnecessário. Nós estamos no século XXI. Você pode não calejar sua mão, mas você pode preparar sua mão de várias outras maneiras para que ela seja apta para aplicar um golpe percussivo, para aplicar um estrangulamento, um tsugami, uma pegada. Então tem várias formas de você preparar sua mão. Hoje em dia nós temos saco de pancada, nós temos vários tipos de aparelhos, né, que preparam o corpo, capacita o corpo para várias funções. Então hoje não é mais, mas sim, devemos usar proteção, luva, capacete, protetor de tórax. Sim, devemos. Mas os mestres antigos não usavam porque eles não tinham. Eles não tinham esse equipamento todo, eles não tinham essa tecnologia toda. Né? Então, primeiro sistema esquelético, sistema ósseo. Sistema ósseo. Cabeça, né? 22 ossos, os ossos da face, que pode ser, aí sim, prejudicado facilmente com golpes percussivos, cotoveladas, né? O Izuki, Gyaku, Uzuki, enfim, Tobizuki, todo tipo de golpe percussivo pode machucar muito os ossos da face, né? Os ossos da cabeça, 8 ossos nessa região da cabeça, tirando o osso da nuca, né, o osso occipital, que é um osso mais frágil, o resto é muito duro. Então dar pancada com a mão fechada na cabeça de alguém, com as mãos, é meio complicado. Sim, você pisar na cabeça tem algum efeito? Nós estamos falando de outra coisa. São os pisões, os fumikong, né? Vai causar dano. E dependendo da maneira, da forma, veja só, depende de muitos fatores, do peso da pessoa que está realizando aquele pisão, até o próprio calçado que ela está usando, né, a força que ela está batendo, enfim. E o que quebra não é o pé, o que quebra é o impacto com o solo, é a pressão entre o pé e o chão, e quem faz o trabalho da fratura é o chão, tá? Ou uma pedra que está ali, uma pedra desse tamanho, alguém pisa na cabeça de alguém, aquela pedra, ela consegue atingir o crânio. E aí nós temos aí uma fratura craniana, né? Cabeça quebrada, osso da cabeça quebrado, chegou no hospital, raio-x, cabeça quebrada, problema. Correria dos médicos e tudo mais. Porque o cérebro foi uma das camadas que protege o cérebro foi violada. A primeira camada, que é o osso, porque tem outras, tá? Tem outras camadas que protegem o cérebro. Eu não me lembro agora, mas são quatro camadas que protegem o nosso cérebro. A primeira é o osso craniano, a caixa craniana composta com 8 ossos para proteger o sistema nervoso central.
Por que que nós temos que, nessa questão dos atos habituais de violência, pensar nisso? Porque é ali que está o sistema sensorial. O homem pré-histórico, ele desenvolveu, e nós, durante os tempos, desenvolveu o seu sistema sensorial. Quando nós falamos de sistema sensorial, nós estamos falando em segurança. É o sistema que traz a atenção, né? Que faz com que você esteja ligado. Então nós temos ali audição, visão, olfato, paladar, né? E tudo concentrado na cabeça. Então nós temos audição, visão, paladar, tudo isso faz parte do teu sistema de segurança. Então quando você prejudica esse sistema sensorial, são os 5 sentidos, né? Principalmente visão, audição, olfato, paladar, né? Você vai conseguir chegar no labirinto. Você já ouviu falar? No labirinto do ser humano? Eu falar em labirintite, quando a pessoa perde a noção das coisas, porque o ouvido começa a entrar em desacordo com a visão, e aí ela sofre ali momentaneamente uma tontura, uma falta de reflexo, uma vertigem, uma coisa desse tipo. É a labirintite, são os labirintos. Ouvido, olho, tudo conectado, tudo ligado. E quando, propositalmente, esse labirinto é prejudicado, teremos bom resultado. Falta de reflexo, falta de raciocínio, falta de noção de espaço. Onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu comigo? E pode ser atingido, né? Pode ser prejudicado esse sistema sensorial. Hoje em dia ele é mais prejudicado pelo celular e outras coisas que tem por aí, né? Porque você já imagina, cara, alguém que tem... Para você ter uma ideia, olha só, os nossos olhos, parte do sistema sensorial, a visão. A visão é algo importantíssimo para a segurança. Para você ter uma ideia, cerca de metade do nosso cérebro, ele trabalha em prol da nossa visão. Você entendeu? Cerca de metade do cérebro trabalha em prol da visão, para manter você num campo visual bom, enxergando as coisas de modo claro. Nós temos 2 olhos. Se a gente tivesse um olho só, ele faria um bom trabalho, mas nós temos 2. Quando aquilo que a gente enxerga não condiz com aquilo que a gente ouve e não condiz com aquilo que a gente pensa, nós entramos em uma crise de labirintite. O negócio fica feio. Os labirintos não estão se comunicando de forma correta. Aí você vê pessoas desmaiando, pessoas caindo, passando mal e etc. Né? Então, o ser humano é um animal vertebral. Tem osso, tem coluna, dá para quebrar, dá para estrangular, dá para quebrar isso com uma chave, dá para machucar. São vários ossos, são 200 e poucos ossos que você pode machucar e tem várias formas de você fazer isso. Segundo, nós temos o sistema respiratório, ou seja, nós respiramos ar pela boca. Não somos uma planta, tá? Que respiramos, que a planta respira, animais invertebrados também respiram, mas não tem boca, respira por outro tipo de órgão. Agora nós respiramos pela boca, pelo ar, nós puxamos o ar pela boca, nariz e boca, né? Então, o centro do sistema respiratório são os nossos pulmões. Nós temos 2, mas tem outros pequenos órgãos que compõem o sistema respiratório.
Por exemplo, nós temos a traqueia, né? Um órgão tubular que passa aqui, ó, na garganta, que pode ser prejudicado de forma grave e causar, né, resultados, no caso, bons, muito bons, e cortar o sistema respiratório. Pulmão. Pulmão ele é muito bem protegido pelas 24 costelas que nós temos. É óbvio, o corpo se protege, né? O sistema esquelético, o sistema ósseo é para proteger os órgãos vitais e o pulmão é um deles, não é? Uma vez que o pulmão é atingido, de qualquer maneira, sofre uma lesão, uma perfuração. Mas como que um pulmão pode ser perfurado? É muito simples. Se uma costela é quebrada por um golpe, uma pancada, ela pode perfurar o pulmão. E isso é o mais sério. Quando quando nós pensamos em golpes na região da costela. Porque uma vez que o pulmão é perfurado, aí tem uma série de problemas, porque um dos órgãos que faz a ligação entre o coração e o cérebro, ele foi atingido. E aí ele começa a entrar em colapso, que pode ser muito rápido, que pode demorar, e ele começa a colapsar. Então nós temos, se o pulmão é atingido, nós temos cérebro prejudicado e coração prejudicado. Sistema nervoso prejudicado e sistema circulatório prejudicado, porque o sistema respiratório foi atingido. Tu entendeu? E o ar que nós puxamos, o oxigênio, né? Nós inspiramos oxigênio, expiramos oxigênio e expiramos gás carbônico, que é tóxico. Você sabia disso, né? Pois bem, se nós respiramos pela boca, nós temos um grande foco na região do pescoço, ou até mesmo da boca, do nariz principalmente. Então nós podemos prejudicar todo esse sistema respiratório simplesmente atingindo a região, né, do nariz até a base do pescoço. Porque aqui nós temos, né, a garganta, nós temos a traqueia, ali tá tudo ali, né, o tubo de respiração está funcionando ali. E se o mata-leão é aplicado, né, vai fechar as vias aéreas e aí a respiração vai ser cortada. O mata-leão, por exemplo, é um golpe extremamente perigoso, porque ele pode não só cortar a respiração, como ele pode cortar a circulação de sangue, tudo ao mesmo tempo. Então o resultado é muito rápido, né? A pessoa ela vai desmaiar imediatamente. Mas se uma pessoa toma um golpe na região do pescoço, principalmente na linha mediana do corpo, na linha média da cabeça aqui, ó, nessa linha média aqui da cabeça, ela vai ter um problema, porque nós estamos falando de pescoço, garganta, traqueia, né, boca, ó, essa região aonde tem cavidade, todas as cavidades que tem no nosso rosto é uma proteção natural de órgãos vitais. Cavidade do olho protegendo os olhos, né? Cavidade aqui embaixo do nariz protegendo a região da boca. Nós temos o nariz aqui, mas lá dentro tem cavidades para tentar proteger. Aqui é uma massa, né? Uma massa. A pancada precisa ser bem forte e precisa para quebrar o nariz. E mesmo quebrado, ele ainda vai continuar respirando, né? E se a intenção é cortar a respiração, precisa de uma técnica mais precisa que nós vamos falar em outros vídeos. Agora, olha só, nós temos um sistema muito interessante que é o sistema digestório, sistema digestório. Estamos falando de alimentação. Quando falamos do sistema sensorial, estamos falando de procurar abrigo, segurança, que era acontecia com o homem pré-histórico. Precisa de abrigo, precisa de segurança. O ser humano ele é isso. Ele busca por alimento, ele busca por abrigo. Quando você
fecha ele nisso, quando você combate ele nisso, na questão da alimentação, do suprimento, da sobrevivência. Quando falamos em sobrevivência, falamos em estar abrigado, estar seguro, estar alimentado, estar confortável. E isso tem que ser atacado o tempo todo. Olha só, estou falando de combate, hein, gente? Traga todo para o contexto do combate do karatê, do kata, das artes marciais. Tá bom? Se você não entender isso nesse vídeo, você vai entender em outros que nós vamos fazer. Então, olha só. Alimentação. O sistema digestório, que engloba vários órgãos ali, né? Que faz todo esse sistema, né? Estômago e tudo mais. Você sabe, no Bubiche, fala sobre ervas venenosas, colocada na comida, colocada na bebida, que prejudicava todo esse sistema digestório, envenenava todo esse sistema. Então causava disenteria, problema intestinal, e aí, não querendo entrar no conceito do misticismo, mas os ninjas que realmente existiram, eles usavam muito esse tipo de ataque, né? Esse tipo de material para envenenar as pessoas. Porque o objetivo de um ninja não era brigar com ninguém, ele era matar, né? E para matar ele usava várias maneiras, por isso que ele cobria o rosto, porque ele era um assassino, não era um samurai. Peraí que eu vou te encarar com a espada. Não, eu não vou encarar, não quero nem te ver. Se eu puder te matar sem te ver, eu faço isso. E os ninjas trabalhavam o tempo todo nisso, né? Pensando como matar uma pessoa de várias maneiras, sem precisar ter muito trabalho, né? Então, isso é real, isso é fato. Então, o sistema digestório ele pode ser atacado de várias maneiras, certo? Uma boa pancada no estômago vai causar problema, certo? Então, pense nisso, né? Sistema sensorial, sistema respiratório, sistema digestório, sistema esquelético, e tem vários outros sistemas. E é interessante, gente, porque ó, o Bubiche, olha só isso aqui, ó, isso aqui é desenhos, lógico, aqui está feito em um livro, né, de Patrick McCarthy, mas esses desenhos são cópias do Bubiche antigo. Então nós temos muita coisa, né? Nós temos muita coisa aqui, ó, que fala sobre tudo isso que eu estou falando, o sistema do corpo humano, os sistemas do corpo humano. Então você entender de anatomia humana, de como funciona o corpo humano, o básico, você professor de karatê, você tem que saber, olha, não adianta você pegar esse livro, Bubiche, e tentar falar para o teu aluno sobre pontos meridianos, não adianta, você tem que trazer para ele formas diferentes. Isso aqui estão nos katas que você ensina na tua escola, professor, que você aprendeu. Agora, se você não trouxer para o contexto atual de que você está vivendo, tudo fica mais complicado, né? Tudo fica mais difícil, tá? Então é isso aí, aguarde o próximo vídeo. Os